Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Continuando o nosso tema da humanidade de Cristo, o Verbo se fez carne. O último vídeo que a gente fez, queridos, que foi a parte 1 do Verbo se fez carne, é que nós estamos estudando a série da humanidade de Cristo. Se você entrou pela primeira vez no nosso canal, veja os vídeos anteriores, tá bom? Nós falamos sobre o pecado original, o que é pecado. Nós aprofundamos bem esse tema e agora nós estamos estudando a fundo a humanidade de Cristo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clica no sininho para receber novas notificações. E se gostou, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. Então no último vídeo a gente paramos no texto Desejado de Todas as Nações, página 49, que falou que Jesus aceitou a operação da grande lei da hereditariedade. Ele aceitou os resultados, da operação da grande lei da hereditariedade. E hoje nós vamos continuar na mesma apresentação, mas começando com esse texto aqui, o texto da serva do Senhor, diz assim, Satanás apontara o pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta e não podia ser obedecida. Então Satanás apontava o pecado de Adão como prova de a lei de Deus, ela não podia ser obedecida. Ou seja, Adão foi criado já adulto, perfeito, não tinha operação da grande lei da hereditariedade, nasceu já perfeito na carne, perfeito no caráter. Olha que benção! Mas só que Adão e Eva caíram. Então Satanás apontava esse pecado como que ninguém poderia guardar a lei de Deus, tá vendo? Nem a Deus da queda guardava a lei. Continua o texto, Cristo devia redimir em nossa humanidade a falha de Adão. É interessante o texto, Cristo devia redimir em nossa humanidade. Em nossa quem? Quem está escrevendo? A serva do Senhor, a irmã White. Ali na época dela. Então o texto continua. Quando este fora vencido pelo tentador, quem? Adão. Entretanto, não tinha sobre si nenhum dos efeitos do pecado. Adão não tinha nenhum efeitos do pecado. Já nasceu adulto, Olha só o texto, irmãos. Que texto maravilhoso. A irmã White explica isso aí. Encontrava-se na pujança da perfeita varonilidade, possuindo pleno vigor da mente e do corpo. Falando de Adão. Então ele era perfeito. Um varão perfeito, possuindo pleno vigor da mente e do corpo. Adão. E Adão caiu. Achava circundado das glórias do Éden, em comunicação diária com os celestiais. Então ele estava ali no jardim, lindo e maravilhoso, 100% perfeito. E em comunicação diárias, face a face, dia a dia, com os anjos do Senhor. Olha. Aí, olha o que a serva do Senhor fala, irmão. Não assim quanto a Jesus. Então ela está mostrando um contraste. Adão estava no Éden, circundado de anjos, belas flores, um ar perfeito e em pleno vigor mental e espiritual. Mental na carne, perfeito na carne, perfeito no caráter, em tudo, não teve que desenvolver. Ele já era perfeito, ele tinha que manter, mas Adão caiu. Não assim quanto a Jesus, quando penetrou no deserto para medir-se com Satanás. Então ela faz um contraste, não foi assim quanto a Jesus. Jesus não foi como Adão antes da queda. Por 4.000 anos estivera a raça descrescer em força física, vigor mental e moral. Olha o texto, irmãos. Por 4.000 anos estivera a raça descrescer, diminuindo, em força física, vigor mental e moral. E Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Que fraqueza, irmãos? Que fraqueza Jesus tomou 4.000 anos depois do que? Diminuição de força física, corpo, vigor mental e moral. E Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Que degenerada? De 4.000 anos depois de Adão. Unicamente assim podia salvar o homem das profundezas da sua degradação. O Desejado de Todas as Nações, página 117. Irmão, só esse texto quebra toda a nova teologia. Só esse pequeno trecho, esse parágrafo, já destrói toda essa falácia
que nós nascemos em pecado e que Jesus foi diferente e que Jesus tinha a cabeça de Adão antes da queda e corpo depois. Aquela fala que a raça humana por 4.000 anos estava descrescendo em que? Força, vigor físico, vigor mental e moral. E Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. E só assim ele podia ser o nosso Salvador. O texto aí em amarelo você pode ver na tela. Unicamente assim podia salvar o homem das profundezas de sua degradação. Jesus é o nosso Salvador porque ele veio com uma natureza pecaminosa, degradada. Senão ele não poderia ser o nosso Salvador. A falácia que muitos ministros pregam, dizendo assim, Jesus tivesse vindo como um de nós, ele precisava de outro Salvador. Ele precisava de outro Salvador se ele pecasse, ele não pecou. Então, para que ele possa ser o meu Salvador, o seu Salvador, ele precisaria ter vindo e veio com a natureza de 4.000 anos degradada, a natureza pecaminosa, a natureza com força menor que Adão, 4.000 anos depois, vigor físico, vigor mental e moral. Que ele está na tela e você pode ler o livro O Desejado de Todas as Nações, que não é um livro compilado por doutores, é um livro que a irmã White escreveu na íntegra. Ela escreveu, Deus falou para ela, mostrou para ela e ela escreveu. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, não tire o nosso Jesus. Eu quero minha igreja de volta. Vocês roubaram a nossa igreja. Vocês doutores, vocês filósofos, roubaram nossas igrejas. Os jesuítas entraram, se infiltraram e estão usando muitos como joquetes deles. Misericórdia, queridos. Porque Roma quer trazer novamente as igrejas protestantes para dentro de Roma. E uma das doutrinas peculiar, uma doutrina assim, que a igreja católica ela pega com mão forte, é a Imaculada Conceição. Que Maria teve Jesus, mas Jesus não recebeu nada de Maria e ela foi selada. Ela virou uma mulher perfeita, sem pecado, ao ter Jesus. A doutrina da Imaculada Conceição diz que não recebeu nada de Maria. E Maria foi uma mulher, hoje ela é canonizada. Ela é uma mulher que está no céu, é intercessora também. Infelizmente, nas entrelinhas, muitos evangélicos estão crendo e até adventista do sétimo dia. Misericórdia, queridos. Continuando. Adão antes da queda não precisava de um salvador. Adão antes da queda não precisava de um salvador. Portanto, Jesus veio ajudar Adão e a sua descendência depois da queda. E Jesus veio com 4.000 anos descrescer em força, vigor na carne, mental e moral. Ele aceitou a operação da grande lei da hereditariedade. Então lembra que o texto anterior que a gente leu, que Satanás ele começava a jogar na cara de Deus e no universo? O Adão foi perfeito, não conseguiu guardar a lei de Deus. A história da redenção, queridos, fala que Satanás se alegrou quando ele ficou sabendo que Jesus ia vir como ser humano. Porque ele falou assim, pensou consigo, bom, se eu destruir Adão, que era perfeito na sua varonilidade, circundado num jardim bonito, cheio de anjos, face a face, Jesus vai vir no deserto, eu vou destruir ele facilmente. Satanás foi com afinco. Eu não posso colocar a mão no Miguel, que está no céu, mas quando ele descer aqui, quando ele se tornar uma criança, eu vou tentar matá-lo. Mas se eu não conseguir, eu vou tentar fazer ele pecar. Irmãos, foi uma guerra real, um conflito real. Então Jesus veio salvar o Adão depois da queda, com 4.000 anos depois. Louvado seja Deus, o nosso Salvador, irmãos, é glorificado nessa mensagem. O nosso Salvador é exaltado nessa mensagem, porque ele veio no deserto e venceu Satanás e o universo inteiro, não caído, com os santos anjos, agora sabem que Satanás é mentiroso, que ele disse que não poderia guardar a lei de Deus. Jesus veio depois, 4.000 anos, como um de nós, e guardou toda a lei de Deus. E você pode, em nome de Jesus, guardar toda a lei do Senhor, porque Satanás é derrotado. Amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus,
porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. 1 João capítulo 4, verso 1 a 3. Queridos, o texto é bem claro. O anticristo que vai aparecer, o Cristo cósmico, aquele que vai dizer que é o Cristo, que vai fazer pretensas curas, o anticristo, ele vai se personificar no nome de Jesus. Nós sabemos que vai vir, está perto. Mas tem muito anticristo que falou aqui, ó. Eis que já está no mundo. Quem é esse anticristo? Qual é o espírito do anticristo hoje? Os falsos profetas. Aqueles que não acreditam que Jesus veio em carne. Que carne, irmãos? E alguns vão dizer, interpretar dessa maneira. Não, aqui está falando dos gnósticos também. Mas não é só isso. Que carne é essa? Porque aqui fala que o espírito do anticristo não acredita que Jesus veio em carne. Os protestantes, né? E a grande maioria dos adventistas traz a conclusão que o anticristo é o sistema papal. Você concorda com isso, né? Tá bom. Se é o sistema papal, vamos ver mais para frente. Declaração da Igreja Católica Romana sobre o nascimento de Cristo. Ó. Isso é uma declaração oficial, tá? Tá na página aí, ó. www.vaticano.va. Nós cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, judeu nascido de uma filha de Israel, em Belém, no tempo do rei Herodes, o Grande, e do imperador César Augusto, carpinteiro de profissão, morto e crucificado em Jerusalém, sobre o procurador Pôncio Pilatos, no reinado do imperador Tibério. É o Filho eterno de Deus, feito homem. Então eles acreditam que Jesus é o Filho de Deus eterno, né? A Igreja Católica. Que ele saiu de Deus, João 3, verso 3. Desceu do céu, João 3, verso 13, João 6 e 33. E veio na carne, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que ele vem do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Na verdade, foi da sua plenitude que todos nós recebemos a graça sobre a graça. Então, ali que eu grifei, vocês podem ver que eles acreditam também, a Igreja Católica, que veio em carne. Queridos, e para esse texto que eu li anterior, o anticristo, então não é o sistema papal. Que carne é essa, irmãos? Porque toda a cristandade acredita que Jesus veio em carne. Agora, que carne é essa? Nós vamos ver aqui mais a fundo nisso, porque não está na superfície. Porque a Igreja Católica acredita também que Jesus veio em carne. E qual é o espírito do anticristo que não acredita que Jesus veio em carne? O que é isso, então? Estudos Bíblicos, página 212 da CPB, tá? Esse livro, Estudos Bíblicos, é da Casa Publicadora Brasileira, diz assim, ó. A Igreja de Roma, chamada de Babilônia, sua religião foi um restabelecimento da religião da antiga Babilônia. Ela tem pretensões a um sacerdote com poderes e privilégios excepcionais, justamente como fazia a antiga Babilônia, pelo dogma da Imaculada da Virgem Maria, negar haver Deus em Cristo assumindo a mesma carne do homem caído, exatamente como fazia a Babilônia antiga. E aí fala para nós ver Daniel capítulo 2, verso 11, nós vamos ver na Bíblia. Presta atenção, irmãos, isso é um livro da Casa Publicadora Brasileira antigo. A década de 80, quase 90 ali, estava na íntegra isso aqui. Olha só que interessante, ó. Então aqui os teólogos adventistas do sétimo dia, até a década de 80, acreditava que a Igreja Católica, ela negava a ver Deus assumido em carne do homem caído. Porque, exatamente como fazia a Babilônia antiga. E nós vamos ver Daniel 2,11. Abre sua Bíblia aí, Daniel 2,11. Está escrito assim, ó. Porque o assunto que requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Então, os babilônios acreditavam que um Deus, ele não poderia estar na carne, ele não poderia estar como um de nós.
Então, o texto aqui do livro Estudos Bíblicos, querido, está bem claro que a Igreja Católica Romana não acredita que Jesus veio em carne como um de nós. Eles acreditam que veio. Um homem andou sobre a terra, mas não acredita que veio na carne. Olha só o texto, ó. O dicionário grego bíblico, queridos, que você está vendo na tela aí, diz que a palavra no original, carne, em grego, é a tendência dentro do homem caído para desobedecer a Deus em todas as áreas da vida. O instrumento desejoso do pecado. Ou seja, irmãos, a carne lá, que o anticristo não acredita na carne, é essa aqui, ó. Eles não acreditam que a carne que Jesus veio é natureza pecaminosa. Eles não acreditam que tendências, que todo ser humano nasceu, Jesus nasceu com tendências naturais, Jesus não teve. E Jesus veio com essa carne, com tendências para pecar, tendências naturais. Com tendências naturais. O que é tendências naturais? Natureza pecaminosa. Então, queridos, por que Satanás tentou Jesus no último ali no jardim, ali no deserto? Porque ele sabia que Jesus poderia pecar. Que Jesus veio com 4.000 anos descrescendo em força física, mental e moral, como a serva do Senhor falou. E a Igreja Católica e os evangélicos calvinistas não acreditam nisso, que Jesus veio com natureza pecaminosa. Isso é uma blasfêmia para eles. E nós vamos ver aqui, mais para frente, que isso é terrível para eles. E a Igreja de 27º dia, 1957, 1956 mais ou menos, mudou essa crença. Mudou porque queria ser evangélicos. Então, queridos, infelizmente, muitos de nós estamos com o espírito do anticristo. Não acredita que Jesus veio na carne. Não acredita que Jesus veio com tendências naturais. Eles acreditam, como a Igreja Católica, que Jesus não nasceu com nenhuma tendência. Que Maria, quando teve Jesus, o Espírito Santo selou o ventre de Maria. Maria ficou perfeita, virgem novamente. E Jesus não recebeu nada de Maria. Foi assim, Jesus recebeu o sangue de Deus e não o sangue de Maria. Jesus recebeu as células de Deus e não de Maria. Que coisa terrível, irmãos. Isso é o espírito do anticristo. O texto que eu li lá do Estudos Bíblicos está na 1980, tá? É a versão de 1980. Essa tá a capa aí, o livro que eu tenho. Olha alguns textos bem interessantes. Olha esse capítulo, queridos. O capítulo do livro, da página 140 e 141, diz assim, ó, vida sem pecado. Aonde está ali sublinhado, em volta do texto, eu vou ler para vocês. Olha que interessante o que a Igreja de 27º dia acreditava. E hoje está mudando, porque infelizmente, irmãos, a profecia do ômega está cumprindo em nós. Que livros de ordem diferente seriam escritos, os livros antigos seriam tirados, e ia ser uma nova religião, uma nova roupagem. A nossa igreja não ia ser mais a igreja antiga nossa, a de 27º dia, que cria os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E tem o testemunho de Jesus, que é o Espírito de Profecia. Infelizmente, você pode comprovar isso na sua igreja local, que quase não se ensina mais profecia. O Espírito de Profecia não é mais lido nos púlpitos. E aquela água com açúcar, né? Aquela papinha, aquele mamão com açúcar, nas igrejas, mensagens evangélicas, ecumênicas, misericórdia. Mas olha só o que estava escrito nesse livro, ó. Que está escrito, eu tenho, tem muitos que têm. Se você tem, guarda bem esse livro, hein? Que esse livro Satanás quer destruir. Na página 140, ó. E são teólogos da nossa igreja escrevendo, ó. Muitos teólogos. Em sua humanidade, ali onde está o dedo, ó, na página 140, em sua humanidade, Cristo participou da nossa natureza pecaminosa caída. Senão, não seria então em tudo semelhante aos irmãos. Não seria como nós em tudo tentado, não venceria como temos de vencer, e não seria, portanto, o completo e perfeito Salvador que o homem necessita e deve ter para ser salvo. Olha, deve ter para ser salvo, ser perfeito. A ideia de que Cristo nasceu de uma mãe imaculada, isenta de pecado, sem herdar tendências para pecar, e por isso não pecou, põe-no a parte do domínio do mundo caído e do próprio lugar onde é necessário o auxílio da sua parte humana. Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão. Olha, queridos,
Uma natureza pecaminosa do lado divino, desde a própria concepção, foi gerado, nascido do Espírito. E tudo isso foi feito para colocar a humanidade num patamar vantajoso e demonstrar que, da mesma maneira, todo que é nascido do Espírito pode obter idênticas vitórias sobre o pecado, mesmo em sua pecaminosa carne. Assim, cada um tem de vencer como Cristo venceu. Apocalipse 3, verso 21. Sem esse nascimento não pode haver vitória sobre a tentação, nem salvação do pecado. João, capítulo 3, verso 3 a 7. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha isso aqui que a nossa igreja acreditava. Sequestrar a nossa igreja. Devolva a nossa igreja, queridos. Por isso que nós somos tão fracos na fé hoje, a igreja. Porque não prega essas mensagens peculiares. Porque a gente quer se aproximar dos calvinistas. Nós quer se aproximar dos evangélicos e não quer ser chamado de seita. Queridos, olha que texto maravilhoso que os teólogos escreveram. Que Jesus recebeu exatamente tudo aquilo que o filho recebe na lei da hereditariedade de Adão. Todos os filhos de Adão receberam. A lei da hereditariedade recebeu. Ele foi nascido do Espírito Santo. Jesus nasceu convertido, louvado seja Deus, mas teve a natureza enfraquecida, a natureza humana. E ele teve que manter. E aí fala assim, do mesmo jeito que Jesus nasceu do Espírito Santo, desde o nascimento, nós quando crescer e ter a idade da razão, nós temos que passar do processo da conversão e ter o nascimento também através do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, e nós podemos vencer como Jesus venceu, está claro. Outro texto aí embaixo, a pergunta 7, ó, onde está sublinhado. Deus em Cristo condenou o pecado não por se pronunciar contra ele como um simples juiz assentado no tribunal. Não foi como um grego, os deuses da mitologia grega, sentaram no tribunal e dando juízo. Não. Diz assim, ó, mas vindo e vivendo na carne, na pecaminosa carne, sem todavia pecar. Em Cristo ele demonstrou que é possível, por sua graça e poder, resistir à tentação, vencer o pecado e viver uma vida sem pecado na pecaminosa carne. Jesus viveu uma vida sem pecado desde o nascimento. Ele nasceu do Espírito desde o nascimento. Ele teve que manter, mas ele teve a natureza pecaminosa, mas ele manteve o seu caráter sem pecado. Então nós, irmãos, o que devemos fazer? Nós caímos, nós devemos nos converter, passar pelo novo nascimento e manter nosso caráter ligado com Jesus. Temos o caráter perfeito. Nós podemos viver uma vida sem pecado hoje na pecaminosa carne. Vencer como Jesus venceu. Última, e a pergunta 8, ó. Olha o comentário dos teólogos aí. Olha que interessante. Batendo com as cinzas do Senhor, da Bíblia e profecia. Em sua humanidade, Cristo dependia tanto do poder divino para realizar as obras de Deus, como qualquer outro homem. Olha que interessante, irmãos. Não empregou para viver uma vida santa nenhum outro meio que não esteja ao alcance de qualquer criatura humana. Por seu intermédio, todos podem possuir em si a presença de Deus, de modo que neles opere tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. 1 João capítulo 4, verso 15 e Filipenses 2, verso 13. E toda a sua dependência foi com o Pai. Nós podemos também ter essa dependência com o Pai. Assim como Jesus teve a dependência e viveu uma vida sem pecado, nós podemos também viver dependente de Jesus e viver uma vida hoje sem pecar, segurado das mãos de Jesus. Filhinhos, eu escrevo isso para vocês não pecar. É a palavra de Deus, foi escrita para nós não pecar. Mas se todavia pecar, temos um advogado, Cristo justo. Então, queridos, quando a gente cai, é porque a gente largou da mão de Jesus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Queridos, você está fazendo culto diário, de manhã, na primeira hora do dia. Você tem orado sem cessar ao longo do dia, pedindo sabedoria. Quando a gente está em face de uma tentação, cantar um hino espiritual, orar a Deus em silêncio. Senhor, me ajuda, eu estou sendo tentado. Você tem feito isso? Essa é a vida de um vitorioso. Essas são as virgens que estão dormindo. Mas são as 5 virgens sábias. Quando houver o grito, aí vem o noivo. Elas vão estar com azeite, com a lâmpada acesa, a palavra de Deus, e azeite extra. Elas vão vencer, elas vão entrar no cortejo e entrar com o noivo. Queridos,
Você tem que estar em comunhão com Deus. Vamos continuar a mensagem, ó. Olha que texto maravilhoso. Na época da irmã White, ela estava recebendo carta dizendo que Jesus não veio como um de nós. Olha, na época da irmã White. Tenho recebido cartas afirmando que Cristo não podia ter tido a mesma natureza que o homem, pois nesse caso teria caído sobre a tentações semelhantes. Olha que coisa, irmãos. Então ela estava recebendo cartas dizendo, não, Jesus não podia vir com a nossa mesma natureza, porque se ele viesse, ele teria caído sobre a tentação. Ele não poderia ter vindo como um de nós. Ele teria que vir como a dança da queda, ou cabeça de Adão, e corpo depois da queda. Que absurdo, irmãos. A irmã estava recebendo essas cartas. Olha, ela responde. Se não possuísse natureza humana, não poderia ter sido o exemplo nosso. Se não fosse participante da nossa natureza, não poderia ter sido tentado como o homem tem sido. Então ela fala, se ele não tivesse a nossa natureza, que nós, irmãos, a mão arte dos pioneiros da época, não poderia ter sido tentado como o homem tem sido. Jesus não tivesse como um de nós, irmãos, como é que ele poderia ser meu exemplo, meu auxiliador? Ele não veio como eu. Mas Jesus veio, irmãos, e ele pode te ajudar em todas as tentações. Pode sim. O diabo quer tirar, os jesuítas querem tirar essa mensagem de nós. Não deixe. O texto continua. Se não lhe tivesse sido possível ceder à tentação, não poderia ser nosso auxiliador. É uma solene realidade esta de que Cristo veio para ferir as batalhas, as tentações, como um homem, como de nós, natureza pecaminosa. Em favor do homem, sua tentação e vitória nos dizem que a humanidade... Sua tentação e vitória nos dizem que a humanidade deve copiar o modelo. Deve o homem tornar-se participante da natureza divina. Irmãos, como que a gente pode copiar o modelo se o modelo não foi comum de nós? Nós copiamos o modelo porque Cristo foi o comum de nós. Então nós não temos um Deus assentado no trono, no juízo, só tacando juízo em nós. Ele desceu comum de nós. Por isso que, irmãos, que todos podem vencer hoje, porque muitos vão se perder, como a areia do mar, porque não copiam o modelo, não buscam auxílio de Deus. Jesus desceu aqui e nos deu um exemplo de oração, de comunhão com o Pai, como estudar a palavra de Deus, como amar os inimigos, como amar o nosso próximo, como amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus nos deu um exemplo em tudo. Ele é nosso Salvador, Ele é nosso exemplo. As igrejas têm tentado tirar isso, irmãos. Por quê? Irmão, os jesuítas, com Inácio de Loyola, sabe por que esse exército se expandiu? Para derrubar a reforma protestante. Logo depois que Lutero pregou a 95 teses, Inácio de Loyola formou esse exército. O que queria ser? O que seria esse exército? Se infiltrar em todos os locais, principalmente nas igrejas, para trazer todos de volta a Roma. E tem tido sucesso, irmãos. Será que tem tido sucesso na sua família, na sua vida? Você está seguindo quem, irmãos? Pastores, teólogos, anciões? Ou você está seguindo um assim diz o Senhor? Quem que você segue? Você está com medo de perder seu púlpito, sua membresia? Você está com medo do seu nome ser tirado da igreja e você se perder? Irmãos, ninguém tira nosso nome no livro do céu, não. Pode tirar da igreja. Jesus respondeu para Moisés: risca o meu nome do livro, Senhor, se você matar todo esse povo aqui no deserto. Aí Deus respondeu o que para ele, irmãos? Eu não posso fazer isso. Eu só riscarei aqueles que pecarem contra mim. Quem pecarem contra o Senhor, pisando na sua lei, o nome é riscado. Mas temos um advogado, irmão. Se você pisou na lei de Deus, você se arrepender hoje, tem salvação. Olha que mensagem maravilhosa. É a mensagem escolhida, volume 1, página 408, irmãos. Deve o homem tornar-se participante da natureza divina e ele vai vencer como Jesus venceu. Ligado com Deus, ligado com o Espírito Santo, nós podemos vencer. Pois bem, precisamos compreender o que é o pecado, a saber que ele é a transação da lei de Deus. Essa é a única definição dada nas Escrituras. Se a única definição de pecado é a transgressão da lei dada nas Escrituras, então o resto, irmão, é filosofia. Os homens, a crítica textual, né, como muitos dizem,
está querendo distorcer isso aqui, irmãos. Está querendo distorcer a palavra de Deus, a teologia. A teologia hoje, irmãos, a teologia moderna é a arte de complicar o que está simples. Irmãos, a teologia moderna hoje é a arte de complicar aquilo que é simples. Os jesuítas estão fazendo isso. A única definição dada nas Escrituras é transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. É a única definição. Ponto. Só esse texto destrói a nova teologia. Não, pecado é nascimento. Pecado é não sei o quê. Pecado é real. Tudo isso aí é explicação. Mas a única definição de pecado é a transgressão da lei. Cale-se toda a terra. Deus falou, cale-se toda a terra. Queridos irmãos, agora nós vamos analisar um texto que é muito utilizado pelos que advogam a natureza pré-queda ou pré-lapsariana. Que Jesus veio comandando da queda, ou cabeça de Adão e corpo depois, que é a mesma coisa, mas eu acho que essa versão de cabeça e corpo depois é a pior, né? Que nós vamos analisar ela também. Vamos analisar o texto que alguns irmãos, erroneamente, usam o texto para dizer que Jesus veio comandando da queda. Olha só. Jung Strutian, 25 de abril de 1901. Ele venceu Satanás na mesma natureza sobre a qual, no Éden, Satanás obteve a vitória. Então eles pegam esse texto e lêem essas duas linhas dizendo assim, tá vendo? Ele venceu Satanás, Jesus, na mesma natureza sobre a qual, no Éden, Satanás obteve a vitória. Então que eles pegam esse texto e jogam tudo por terra, o desejado de todas as nações. Joga tudo por terra os textos que eu li. Imagina, irmãos. Então eles querem colocar a serva do Senhor, isso é obra de jesuítas também, para jogar em descrédito a serva do Senhor, para que a gente não creia, entra em contradição. Eu não creio mais nessa mulher. Só nas Escrituras, alguns dizem, nem crê nas Escrituras. Quem fala isso? Nem lê Bíblia. Mentiroso. Então dizem assim que, tá vendo? Jesus veio como Adão antes da queda. Irmão, não pode entrar em contradição, porque nós cremos que ela é inspirada por Deus, serva do Senhor, Ellen White. Então, como é que pode isso? Vamos ver o contexto desse texto? Isso a princípio parece dizer que ela estaria falando da natureza não caída, né? Mas a expressão mesma, natureza, significa natureza humana, para extinguir da divina, e não pré-queda de Adão. Olha que texto interessante, irmãos. Então, o que ela está falando aqui, ela não está falando de natureza. Ela está falando de natureza humana, não a natureza pecaminosa, não a carne, a natureza humana. Ela quer dizer aqui que Jesus veio não com a natureza divina, mas a natureza humana. Vamos ver. Aqui faz distinção entre o humano e o divino. Ele venceu como homem e não como Deus. Esse é o texto, irmãos, no contexto. Ela não está dizendo sobre natureza, porque ela não pode entrar em contradição. Ela está traçando só uma ideia que alguns diziam que Jesus veio com uma natureza divina e venceu como Deus. Não, ela está apoiando que Jesus veio com a natureza humana. É interessante que os advogados da pré-queda sempre citam apenas essa parte do texto, de forma isolada. Irmãos, cuidado, quando um texto entra em contradição tudo que a irmã White escreveu, ou até a Bíblia, né? A Bíblia escreveu tudo sobre a lei de Deus e vem um textinho dizendo que a lei de Deus foi abolida. Irmão, é a interpretação do homem. Se você ler em todo o contexto, não está dizendo nada sobre isso. Está dizendo nada que a lei foi abolida ou que Jesus veio com uma dança da queda. Por que não mostra o restante do texto? Por que esses homens não mostram o restante do texto, irmãos? Que prova que Ellen White estava falando da natureza humana e não da natureza não caída. Por que não mostra, irmãos? Irmãos, eu fico pensando, será que é maldade das pessoas? Que elas mostram esses textos para apavorar os irmãos? Olha lá, tá vendo? Jesus veio com uma dança da queda. Ou será que é uma ignorância? Vamos pensar que é uma ignorância, né? Que não é maldade. Eu quero acreditar que os irmãos, assim, que creem na verdade presente, né? Eles trazem esse texto na ignorância. Porque muitas vezes pastores trazem esse texto, eles pegam esse texto e não vão ver o contexto, e aí ficam advogando que Jesus veio com uma dança da queda, que não teve natureza pecaminosa, que não foi como de nós. Vamos pensar assim, né? Vejamos o que diz Ellen White no restante do artigo do Jung Strutian, de 25 de 4 de 1901. Olha só o restante do texto. O inimigo foi vencido por Cristo,
em sua natureza humana. Olha, irmãos, olha o texto. Ó. O inimigo foi vencido por Cristo em sua natureza humana. Não está falando nada da natureza pecaminosa. Não está falando nada disso. É a natureza humana ela quer contrastar. O inimigo foi vencido por Cristo em sua natureza humana. O poder da divindade do Salvador foi escondido. Que nós já lemos vários textos. Jesus deixou a divindade velada. Jesus deixou suas vestes divinas e desceu aqui na terra como homem. Ele venceu na natureza humana, dependendo de Deus para ter força. Este é o privilégio de todos. Então o texto, irmão, cai por terra, dizendo que Jesus veio como a natureza de Adão antes da queda. Não tem nada a ver. Ela está fazendo contraste. Que alguns estavam acreditando que Jesus veio como poderes divinos e venceu aqui. E ela faz o contraste. Não. Jesus veio como um Adão, como um homem, como um ser humano. Ele não veio com a divindade, ele escondeu a divindade. O inimigo foi vencido por Cristo em sua natureza humana. Então, irmão, o texto cai por terra. Esses que estão querendo colocar que Jesus veio como Adão antes da queda. Olha só a mensagem escolhida, volume 1, página 256. Tomando sobre si a natureza humana em seu estado decaído, natureza, não é caráter. Alguns ficam, decaído, irmãos? Não, é a natureza, é a carne, que não é pecado. Não caráter, caráter que Jesus tinha, caráter perfeito. Cristo não participou no mínimo que fosse do seu pecado. Então Jesus veio com a natureza pecaminosa, decaída, natureza, e ele não participou de nenhum pecado, porque Satanás o tentou de todas as maneiras e não conseguiu fazer Jesus cair. Louvado seja Deus. Deus é poderoso. E Jesus, irmão, pode dar a mão para nós e ajudar nós a vencer. Satanás é o arqui-enganador. Satanás é mentiroso. Satanás é um ser derrotado. Jesus venceu. Olha outro texto, irmãos. Ó. Cristo não possuía a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos, pois então ele não poderia ser um sacrifício perfeito. Mensagem escolhida, volume 3, página 131. E alguns pegam esse texto e falam, tá vendo? Olha só, Cristo não possui a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos. Irmãos, presta atenção, só esse texto você vai entender que ela está falando de quem, irmão? O que é, deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos? Que nós? Os seres humanos. Na época da irmã White, ela falando, nós aqui, ó. O que é essa deslealdade, irmão? Que deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos? Tendências cultivadas, irmãos. Tendência herdada, todos herdam. Jesus herdou. Recebeu da mãe a operação da grande lei da hereditariedade. Jesus recebeu, mas ele não caiu. Por isso que ele não tem deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos. Porque nós recebemos também tendências herdadas, mas cultivamos. Nós recebemos a operação da grande lei da hereditariedade, mas a gente ainda caiu. A gente recebeu que isso não é pecado, a grande lei da hereditariedade, recebemos nossos pais, que eu já expliquei, que alguns recebem assim, a tendência de ser adúltero, tendência de ser assim, promíscuo, né? Os pais foram no passado, nasce com essa tendência, mas isso não é pecado, você nasceu na carne, isso aí, no sangue. Mas quando a pessoa comete, entra na prostituição também, ela cometeu. Aí é uma pessoa desleal, pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos. Você entendeu bem o texto, irmãos? Então, irmãos, pequenos trechos não contradiz tudo o que a serva do Senhor escreveu. A única definição de pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4, essa é a única definição dada nas Escrituras. Mas um novo conceito surgiu no nosso meio. Natureza híbrida. A mente de Adão espiritual, antes da queda, e corpo, carne, depois da queda. Quem trouxe essa ideia, irmãos, mais ou menos ali na década de 80, 1980, Eduardo Hempenstall. Foi um dos grandes agentes, um teólogo, que trouxe essa linha de pensamento. Por quê? A igreja estava na tensão, né? Surgiu o livro Questões sobre Doutrina, em 1957, que aí, para trás, de 1957, a grande maioria, se não todos os adventistas do sétimo dia, queria que Jesus veio com a natureza pecaminosa e caída. E aí, para demonstrar para os calvinistas, escreveu essas questões sobre doutrina nesse livro de 1957.
para dizer que nós não somos seitas. E aí a igreja ficou nessa tensão. Os antigos acreditavam que Jesus veio com a natureza pecaminosa e caída depois da queda, pós-lapsariano, e os teólogos novos, de 1957 para frente, acreditavam que, muitos, né, acreditavam que Jesus veio como Adão antes da queda. Bom, aí estava uma tensão, né? E para acreditar que Jesus veio como Adão antes da queda, bom, para ele morrer ele tinha que pecar. Aí Eduardo Hermestal, opa, tá tendo uma tensão, eu vou fazer um centrão aí, ó, para juntar todo mundo, um ecumenismo. E aí ele, não, Jesus veio com a cabeça de Adão, né, antes da queda, espiritual, um homem com a cabeça enorme, né, e o corpo depois. Então ele sentia fome e sede, como qualquer um sente fome e sede. Irmãos, essa ideia, irmão, tem base na palavra de Deus ou um conceito filosófico? Essa ideia aí que Jesus veio com cabeça antes da queda e corpo depois. Será que isso tem base na palavra de Deus? Será que isso tem, irmãos? É um conceito filosófico. Isso aí, irmãos, é um dualismo grego. A filosofia. A maioria dos teólogos, se não todos, não vamos dizer que a maioria, né? Todos não, né? Mas a maioria da teologia hoje ensinada nas escolas teológicas, inclusive na nossa aqui adventista, os teólogos estudam, lê a palavra de Deus, irmãos, com olhar filosófico. Lê a palavra de Deus com uma lente de filósofos, lendo os livros dos clássicos gregos, né? Platão, Aristóteles. E eles pegam esses livros, eles leem, e eles vão ler a palavra de Deus nesse crivo. Irmãos, a palavra de Deus não precisa de filósofos. A palavra de Deus, ela deve ser lida como ela é, e quem dá o entendimento? O Espírito Santo, que é nosso professor. Não precisa disso. Por que as igrejas hoje estão infestadas de filósofos e hoje de coaches cristãos, pastores coaches? Porque, irmãos, tomaram vinho, ó, tomaram goles do vinho de Babilônia. Dualismo grego, essa ideia de cabeça de Adão antes da queda e corpo depois. Ó. No pensamento de Platão, o corpo e a alma são opostos. Então ele separa, né? E a alma é a fonte de todo movimento, a espiritualidade. Platão acreditava que a alma é imortal e procede de Deus, por isso não estaria sujeita a perecer. Para ele, corpo seria apenas a prisão da alma. Então Platão, os filósofos, eles separam, né? Eles separam a espiritualidade, é a alma imortal. Então você tem que cultivar as coisas espiritual, a alma. O corpo nada presta, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Isso vai ser destruído mesmo quando você morrer. E isso é filosofia grega. Então, irmãos, essa ideia que Adão vê como cabeça antes e corpo depois é assim, uma filosofia grega, mas mais assim palatável para os cristãos, com outra roupagem, mas é a mesma coisa. Com a nova roupagem, assim mais gourmetizada, para que os cristãos aceitem. Assim como o coach cristão, que é o coach do mundo, eles trazem para a igreja para tentar persuadir as mentes a seguir aquele que eles querem. Misericórdia. Olha o texto desejado de todas as nações, página 117, que nós vamos enfatizar, que nós lemos, mas enfatizar só essa frase, ó. Por 4.000 anos estivera a raça descrescer em força física, vigor mental e moral. E Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Que fraqueza da humanidade regenerada? Então Jesus veio com o corpo, forças físicas, vigor mental e moral. Por 4.000 anos depois. Não veio como cabeça não para lá e corpo para cá. Mentira, irmãos. Dualismo grego. Jesus veio com 4.000 anos depois da queda com toda a mente. A mente, o cérebro de uma pessoa da época dele. Com o corpo com a época dele. Jesus teve que aprender as escrituras com a sua mãe. O Espírito Santo foi o professor. Ele nasceu com todo o conhecimento nele. Não nasceu. Ele teve que aprender. Manteiga e mel comerá. E a criança vai saber rejeitar o mal e vai aprender a fazer o bem. Está escrito. Nós vemos esse texto. Então cai fora disso, meu irmão. Se arrependa, em nome de Jesus. Convertei-vos, arrependei-vos, antes que seja tarde demais, meus irmãos.
Deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Releia tudo. Nosso Redentor compreendia perfeitamente a necessidade dos homens. Ele que consentiu em tomar sobre si a natureza do homem, bem conhecia a fraqueza humana, ele sabia a fraqueza humana, por isso que ele pode ser meu ajudador, ele pode ser meu exemplo. Cristo viveu como exemplo nosso. Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades e, possuindo a fraqueza humana, precisou buscar forças do Pai para conhecê-lo. Página 240. Irmãos, olha o texto aqui, irmãos, que baixa na cabeça de serpente, pá, esmaga a cabeça de serpente, esses textos. Bíblia e profecia na cabeça de serpente. Tem até um hino evangélico aí, né? Dá-lhe bicuda na cara do cão. Bíblia e o Espírito profecia é chute na cara do diabo. O diabo não consegue, irmãos, transpor e à frente daqueles que estão com a armadura do Senhor, que estão com no assim diz o Senhor. Olha o texto, Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades. Alguns vão dizer, tá vendo? É só enfermidade. Irmão, é doença? Que enfermidade é essa, irmãos? E possuindo fraqueza humana. Jesus tinha fraqueza humana 4.000 anos depois. Mas o caráter era perfeito, natureza humana fraca. Precisou buscar força do Pai. Por que ele precisou buscar força do Pai? O texto está bem claro, irmãos. Porque ele possuía fraqueza da natureza humana. Possuía fraqueza humana. Jesus teve que buscar do Pai. Se ele fosse com a sua própria força, ele não venceria. Agora Jesus, o Emanuel, no céu, Satanás não conseguiu vencê-lo. Teve a guerra, Apocalipse capítulo 12. E Miguel venceu. Porque Satanás não poderia, irmãos. Como que Satanás vai tocar em Deus? Jesus, Criador. Não pode. E ele se exultou, ele ficou alegre quando ficou sabendo que Jesus ia descer à terra, como 4.000 anos depois de fraqueza. Ele falou, agora eu vou vencer. Eu venci Adão antes da queda. Eu venci Salomão, o homem mais sábio. E eu venci Davi, que Deus falou que era conforme o coração dele. Eu venci esses homens, então eu vou vencer Jesus. Mas ele não conseguiu. Louvado seja Deus, irmãos. Não conseguiu. E eu e você temos o poder de vencer hoje. Outro texto maravilhoso, irmãos. Presta atenção nesse texto. Ó. Desde a queda, o gênero humano, homem e mulher, estivera a descrescer em tamanho e força física, baixando mais e mais na escala do valor moral. Baixando mais e mais na escala do valor moral. Até o período do advento de Cristo à Terra. E para elevar o homem caído, o homem estava caído, escala de valor moral, precisava Cristo alcançar onde se achava. Onde que o ser humano se achava? Lê o texto, está sublinhado assim, irmão. Baixando mais e mais na escala do valor moral. Força física, estava bem degradado o ser humano. E ele precisava alcançar onde se achava. Onde se achava, irmãos? Com 4.000 anos depois, descrescer em vigor físico, mental e moral. Assumindo, olha em amarelo, irmãos, na sua tela, assumindo natureza humana e arcou com as fraquezas da degenerescência da raça. Olha a palavra grande, né? Difícil de falar. Assumindo a natureza humana e arcou com as fraquezas. Que fraqueza, irmão? Lá em cima, escala valor moral. Da degenerescência da raça. Ele, que não conhecia pecado, tornou-se pecado por nós. Humilhou-se até as mais baixas paixões. Humilhou-se até as mais baixas profundezas da miséria humana, a fim de que pudesse estar habilitado a alcançar o homem e tirá-lo da degradação do qual o pecado o lançara. Mensagem escolhida, volume 1, página 268, irmãos. Então Jesus se humilhou. Ele se humilhou, irmãos, até as mais baixas paixões da miséria humana, a fim de que pudesse estar habilitado a alcançar o homem. Então Jesus, irmãos, para que ele pudesse alcançar eu e você, ele baixou em vigor físico, mental e moral. Com 4.000 anos depois, ele veio como um homem comum, um israelita comum há 2.000 anos atrás.
Para quê, irmãos? Para que pudesse elevar a humanidade. Então hoje nós estamos num patamar vantajoso. Não tirem meu Jesus de mim. Vocês querem tirar, a nova teologia quer tirar Jesus de nós, irmãos. Eles querem colocar Jesus no patamar lá no alto e a gente não consegue alcançar. Jesus veio como um de nós. Irmão, com o vigor de 4.000 anos, descrescendo em vigor físico, mental e moral. Para que pudesse nos colocar no patamar vantajoso, eu e você hoje, unido com a divindade, podemos viver uma vida sem pecado. Irmãos, eu fico assim, absorto de pessoas que dizem assim, ó, não, essa ideia da humanidade de Cristo pós e pré não tem nada a ver, não vamos ficar falando sobre esse assunto. Nós vimos no começo da mensagem, no último vídeo que eu fiz, que é importante esse assunto, é um fio de ouro. E alguns dizem, não vamos falar nesse assunto porque causa divisão. Causa divisão? Quem causou divisão foi quem? Foi o diabo em 1957, irmãos. A igreja estava unida. O diabo causou divisão. E alguns dizem assim, não, eu só prego vitória sobre o pecado, mas eu não creio que Jesus veio como Adão depois da queda. Como é que pode isso, irmãos? Irmão, como é que você prega que nós podemos vencer como Jesus venceu, mas Jesus não foi como um de nós? Então nós vamos vencer melhor do que Jesus? Irmão, você está indo contra a palavra de Deus, não encaixa. Isso é filosofia. As peças, sabe aquela que você monta o quebra-cabeça? Não encaixa a peça e querem forçar a peça. Para você crer em vitória sobre o pecado, em poder de vencer, você tem que desacreditar nisso. Tem que desacreditar nisso. Pecado original não existe. Pecado, a única definição é transgressão da lei. Você tem que acreditar que Jesus é como um de nós, natureza pecaminosa decaída, natureza e não caráter. Aí sim, você pode pregar vitória sobre o pecado, porque aqui, ó, ele humilhou-se às mais baixas profundezas da miséria humana, a fim de que pudesse estar habilitado, agora ele é habilitado, a alcançar o homem e tirá-lo da degradação do qual o pecado o lançara. Jesus agora está habilitado, porque ele veio como um de nós, com a grande operação da lei da hereditariedade, veio com a natureza pecaminosa e caída, enfraquecida, mas não pecou, ele tinha o caráter perfeito e ele agora é habilitado a ajudar qualquer um que esteja nas mais baixas profundezas do pecado. Ele pode ajudar uma pessoa que está na prostituição, ele pode ajudar uma pessoa que quer se libertar do pecado, das paixões pervertidas sexual, ele pode libertar uma pessoa que está nas drogas, ele pode libertar qualquer um, porque ele está habilitado para ajudar a qualquer um que esteja mais degradado nas misérias do pecado. Louvado seja Deus, irmãos. Então gostaria de fechar essa parte, irmãos, você acreditando que Jesus hoje nos dá poder, ele está habilitado para colocar eu e você num patamar vantajoso. O que é patamar vantajoso, irmão? Os 144.000. É aquela visão que o irmão Arte falou assim, olha o povo do advento subindo cada dia mais. Não olha para a terra não, olha eles crescendo. Irmãos, hoje nós estamos num patamar vantajoso. Satanás não tem poder sobre nós, porque nós temos uma palavra de Deus que é poderosa. Ela é poderosa. A palavra de Deus criou os mundos. Haja luz e houve luz. E essa palavra está nas nossas mãos. Cite a palavra e Satanás cai por terra, irmão. Está sendo tentado, algum jesuíta vem até você, baforando no seu ouvido, ideias filosóficas, cite a palavra. Um assim diz o Senhor vale mais do que 1000 argumentos. Um assim diz o Senhor, irmão. Não entre numa argumentação com o inimigo. Um assim diz o Senhor. Cite os textos, estudem. Tenha comunhão com o Senhor e você e sua família, a nossa família será vitoriosa. Que Deus abençoe você. Que você tenha um bom dia, um bom ano, na paz do nosso Senhor Jesus. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, irmão. Não tenha medo, para que as pessoas possam ver a mentira de Satanás e creiam na verdade. Que Deus seja louvado na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Amém.